Shalom, shalom, Leikulam. Vamos continuar o nosso estudo no Sefer HaBarri, o livro da iluminação, escrito pelo Rabino Nehunia Ben Akaná. Vamos ver então aqui o verso 2, a explicação do verso 2. A explicação é baseada nos comentários do Tzadik, que sua alma descanse em paz, o Rabino Aryeh Kaplan. Embora Tohu e Bohu tenham, em geral, a simples conotação de caos e desolação, são descritos aqui como os ingredientes básicos da criação. Olha só, Tohu e Bohu, eles têm uma conotação simples. De quê? De caos e desolação. São descritos aqui como ingredientes básicos da criação. Eles são os ingredientes básicos da criação. Tohu e Bohu, caos e desolação. Vamos entender isso à medida que prosseguirmos no estudo do Sefer HaBarri. Hashem quer dizer o nome, para não falar o nome do Criador, abençoado seja. Hashem faz existir todas as coisas e é, portanto, o doador máximo. Hashem é o doador máximo. A criação, por outro lado, recebe sua própria existência de Hashem e é, por isso, o receptor máximo. Então, a criação é quem? É o receptor máximo, aquele que recebe, e o doador máximo, quem é? Akadosh Baruch Hu, o santo, o Criador, abençoado seja. Outro princípio relevante é o fato de Hashem ser uma unidade absolutamente simples e não poder de modo algum ser descrito por quaisquer qualidades. Sim, Hashem, o Eterno, ele não pode ser descrito por quaisquer que sejam as qualidades. Hashem está acima de qualquer conceito. No entanto, a criação precisou desses ingredientes básicos, que são Tohu e Bohu, caos e desolação. Cada conceito necessário à criação deve, por isso, também ser criado. Então, entra o conceito de doador e receptor, criador e criatura, criador e criação. Criador, o doador máximo, Akadosh Baruch Hu, o santo, abençoado seja, e a criatura, o receptor. Conforme observamos, os conceitos de dar e receber são dois dos mais básicos conceitos da criação. Em terminologia cabalística, referimos-nos ao conceito de dar como luz, enquanto o de receber é chamado de vaso. O vaso recebe. O vaso, portanto, é a criação. E o ato de dar, por ser Akadosh Baruch Hu, o doador máximo, então, dar significa luz. Então, todo aquele que dá se apega à luz. Ele chega a uma equivalência de forma, por assim dizer. Claro, Hashem não tem forma, ok? Mas a luz, ela tem forma, porque a Torá em Bereshit diz: Hashem formou a luz e criou as trevas. Então, luz é o ato de dar.
Aquele que dá se apega ao seu Criador e chega a uma equivalência de forma a essa luz. Já aquele que só recebe, recebe, é o conceito do vaso, e o ato de receber por si só faz com que o vaso se apegue à morte. Então, aquele que dá chega à equivalência de forma com o seu Criador, e esse é o conceito de luz. Ele se apega à árvore da vida. Já aquele que está acostumado só a receber, se apega à árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore que produziu morte e tem assim prolongado a morte. Então, quem recebe, nessa concepção de receber só, a receber e nunca dar, porque a questão não é, o problema não é o vaso. O problema é o vaso que só recebe e não dá. Porque o vaso, ele recebe com a kavaná, a intenção de dar. Aí sim, ele chega ao conceito de criar a luz através do ato de dar. E aí, assim, ele se assemelha com o seu Criador, que é o doador máximo. Ambos, Tohu, caos, e Bohu, desolação. Então, caos entendemos como vaso, e Bohu, a desolação, como o doador. E vamos entender isso mais adiante. Contém uma alusão a esses vasos primevos, e nós veremos quais. Tohu refere-se aos primeiros vasos que foram despedaçados, enquanto Bohu refere-se a esses vasos após serem restaurados e corrigidos. Os vasos originais consistiam de 10 sefirotes em sua forma mais primitiva. Nesse estado, não podiam interagir e, assim sendo, eram incapazes de dar qualquer coisa uns aos outros. Somente estavam habilitados a receber do Criador. Então eles só recebiam e não compartilhavam. E essa é a origem do mal. Por isso que os mestres do povo de Israel, eu digo nossos mestres porque o Ben-Noach, ele aprende com os mestres de Israel e os considera como seus, porque de quem poderemos aprender, se não deles? Então, nesse conceito de recepção dos vasos, né? Então, Tohu, foram criados 10 recipientes, e esses recipientes, né, são chamados os reis de Edom, nós veremos isso, eles só recebiam, mas eles não podiam compartilhar entre si. Então, Tohu refere-se aos primeiros vasos que foram despedaçados, enquanto Bohu refere-se a esses vasos após serem restaurados e corrigidos. Por isso que os sábios de Israel dizem que Tohu foi plantado no mal e Bohu foi plantado no Shalom, porque em Tohu surgiu 10 recipientes que não compartilhavam e por isso não suportaram a luz e se despedaçaram. É o conceito da quebra dos recipientes. Com a quebra desses recipientes, criou-se cascas. As cascas são clipotes que esconderam, ocultaram a luz do abençoado, de modo que a chama não pudesse ser visto. E tudo isso dentro do propósito do Criador, para que assim o mal fosse criado e o livre-arbítrio pudesse ser uma realidade para o ser humano e sua escolha entre escolher
o bem e o mal. Já Borru, ele foi plantado no Shalom, na paz. Porque a partir desses fragmentos, não só foi possível a criação do mal, mas também a criação de outros 10 recipientes que passaram por tikkunim, correções, e daí então eles passaram a compartilhar entre si, como nós conhecemos hoje. Quando alguém faz um ato de gemilut, chassadim, atos de bondade, ou tzedakah, pratica justiça, dando ao pobre aquilo que é dele, que já é dele. Então a pessoa só está devolvendo e fazendo isso, eles chegam à semelhança de forma com o doador máximo e ele se apega à luz, à árvore da vida. Já a pessoa que está só acostumada a receber e nunca dá, é egoísta, então ela se apega à árvore da morte. Então esse vaso é o vaso que foi plantado em Torru, no mal. Então, Torru refere-se aos primeiros vasos, que foram despedaçados, enquanto Borru refere-se a esses vasos após serem restaurados e corrigidos. Os vasos originais consistiam de 10 sefirotes em sua forma mais primitiva. Sefirote, já expliquei, são 10 esferas da árvore da vida. Temos aqui então a árvore da vida. Isso é apenas conceitual, para que possamos entender como funciona. Havia 10 recipientes, só que eles não compartilhavam entre si. Aqui já é o modelo baseado não no caos, mas na desolação, que é chamado de Borru. Borru foi plantado na paz. Por quê? Onde tem compartilhamento tem paz. Olha, temos Keter, que é a coroa, Rochma, sabedoria, Binah, entendimento, Chesed, bondade, Givurah, severidade, Tiferet, beleza, Netzach, vitória, Hod, esplendor, Yesod, fundamento, e Malchut, realeza. Então, a realeza, Malchut, quando chega aqui, ela fica sem ter que compartilhar, não tem mais ninguém. Que é o nosso mundo, né? Está ligado ao mundo, a Sefirah, a dimensão que está ligada ao nosso mundo, o mundo da Asiá. Por isso é chamada de mundo do mal. Não é porque... É porque não tem com quem compartilhar. Acima delas há um compartilhamento. Olha, tem sempre um caminho. Cada caminho tem uma letra, olha só. Temos aqui a letra Kuf, a letra Ain, a letra P, a letra Tzadik, a letra Aleph, Dalet, Tet, Vet, Kaf, Samer. Temos todas as 22 letras. Por isso que falamos em 32 caminhos do Eterno, pelo qual a sua luz é compartilhada entre as dimensões, e cada compartilhamento há um recipiente cósmico chamado de quê? Letras hebraicas. Todas elas estão aqui. A letra Tav, ela está mais relacionada, por ser a última letra do alfabeto, ela está relacionada à última Sefirah, a qual não tem compartilhamento. Não tem com quem mais compartilhar. Malchut. Então, por ser a última letra, então, e Malchut ser a última Sefirah na descendência, na subida ela é a primeira, Ket é a 10ª. Então, existe descendência da luz, do divino, e a ascendência da luz. Quando alguém compartilha, ela sobe à equivalência com o abençoado, e então, através do ato de doar. Doar a gente entende como Borru, desolação, que a desolação foi plantada na paz, porque há
compartilhamento. Voltemos então lá à explicação do verso 2 do Sefer HaBari. Os vasos originais, os primeiros vasos, antes de haver o compartilhamento, como vimos ainda há pouco lá na árvore, no esboço da árvore da vida, para a gente entender. Então, a gente tem que usar de imagens, de figuras. Somos meros mortais e não conseguimos entender o divino se não usarmos de desenhos, de formas, embora o Eterno não tenha forma e não se assemelha a nada e nada se assemelha a ele. Os vasos originais consistiam de 10 sefirotes em sua forma mais primitiva. Nesse estado, não podiam interagir e, assim sendo, eram incapazes de dar qualquer coisa uns aos outros. E esse não foi o propósito do Eterno. O propósito do Eterno era para que houvesse compartilhamento. No entanto, estava no propósito divino que esses vasos primeiros fizessem assim e fossem despedaçados e originassem o mal. E possibilitasse a criação de outros recipientes, eu falo da Sefirote, e que estes fossem doadores e receptores. Somente estavam habilitados a receber de Hashem os primeiros vasos, os vasos de Tohu. Contudo, para receber a luz de Hashem, um vaso deve estar, de alguma forma, ligado a ele. A diferença básica entre o espiritual e o físico é o fato de o espaço não existir no plano espiritual. E, assim sendo, as sefirotes não podem fisicamente permanecer ligadas ao Criador. Por isso, o único relacionamento possível é a semelhança. Hashem está acima de qualquer conceito e acima do espaço. O conceito de espaço ocorre, como vimos nos estudos anteriores, ocorre no mundo de Binah, que delineia e diferencia entre uma coisa e outra coisa, entre uma coisa e o seu oposto. E aí entra o conceito de tempo e de espaço. Nessa sefirá, nessa dimensão chamada de Binah, entendimento, que são chamadas de Mohin, mentalidades. Mohin quer dizer mentalidades, sim, porque Rochma, sabedoria, e Binah é algo que está na cabeça. Entendimento e sabedoria é algo que está na cabeça, então é chamada de mentalidades. A diferença básica entre o espiritual e o físico é o fato de o espaço não existir no plano espiritual. Ou seja, em Rochma, sabedoria, que é abstração pura, não há o conceito ainda de espaço nem de tempo. Só a partir de Binah, o entendimento que delineia e diferencia entre uma coisa e outra. Assim sendo, as sefirotes não podem fisicamente permanecer ligadas ao Criador. Por isso, o único relacionamento possível é a semelhança. Portanto, para receber a luz do Eterno, o vaso deve, pelo menos, até certo ponto, assemelhar-se ao Eterno, que é o doador máximo, separando algo de sua renda e dando ao necessitado. Claro, tem que saber dar. E o Ramban Maimônides disse que o maior, nos traz esse ensinamento, um relato de que o maior nível de dar é aquele em que o doador não sabe quem é o receptor e o receptor não sabe quem é o doador. Esse é o maior nível. Encontramos aqui uma dificuldade. Se Hashem é o doador máximo, enquanto o vaso
apenas recebe, os dois são, então, absolutamente opostos. Por isso, para que um vaso adequadamente receba, deve também dar. Então, se a chama é o único receptor e o vaso só recebe, então são opostos, e não é para ser opostos. É para se assemelhar, o homem se assemelhar ao seu Criador, que é o máximo doador. Então, ele recebe, ele trabalha, ele recebe de Hashem, né, uma bênção, seu salário, e aí ele diz, eu quero me assemelhar ao doador máximo. E aí ele separa e dá com sabedoria. Então, aí ele assume a equivalência de forma com o seu Criador. O necessário, portanto, é um vaso que tanto dê quanto receba. Tal vaso fundamental é o homem. E o homem deve receber a luz do Eterno. Primeiro deve se assemelhar ao seu Criador, na condição de doador. Realiza essa faculdade ao guardar os mandamentos do Eterno. Olha só. Né? Na condição de doador, realiza essa faculdade ao guardar os mandamentos do Criador. E por meio deles, promovendo sustento espiritual aos mundos divinos. Quando alguém se assemelha ao seu Criador, ele sustenta mundos divinos, mundos. Ele se assemelha ao seu Criador porque o Eterno está sustentando sua criação e criando e recriando e revitalizando e permeando de luz, para que, sim, porque se a Hashem tirar a sua luz de qualquer coisa, ela deixa de existir na hora. Então, a pessoa torna-se um co-criador, dando. Então, se alguém tem a dificuldade de dar, tem que trabalhar isso, porque é um defeito espiritual, uma mácula, uma mancha. Antes que possa fazê-lo, todavia, deve também se assemelhar ao Eterno por ter tanto livre-arbítrio quanto livre escolha, o que é somente possível quando existirem ambos, o bem e o mal. O mal é o caos, Tohu, e o bem é Bohu. Porque o Tohu foi plantado no mal e Bohu foi plantado em Shalom, na paz. Como explicamos anteriormente, se o vaso só recebe, ele é mau. Ele não está cumprindo o propósito divino. Já se ele compartilha, então ele é bom, ele está pegado à luz. O primeiro estágio da criação é chamado de universo do caos, ou Tohu. Foi o primeiro estágio da criação. A criação teve 2 estágios. E o primeiro estágio foi Tohu, o segundo é Bohu. É um estado onde os vasos eram 10 sefirot primitivas, podiam receber a luz do Eterno, mas não podiam dar ou interagir. Por não se assemelhar-se ao Criador, esses vasos eram incompletos e, portanto, incapazes de reter a luz. Como não podiam cumprir seu propósito, foram subjugados pela luz e despedaçados. Sendo esse o conceito de quebra dos vasos. A cidade de Amorra e Gomorra, Sodoma e Gomorra, elas foram construídas a partir dos pedaços, dos cacos, vamos assim dizer, dos resquícios desses fragmentos da quebra dos vasos, desses vasos primeiros. Por isso que lá
se alguém fizesse tzedakah, fizesse caridade ou um ato de bondade, tzedakah ou gimilut chassadim, a pessoa era morta. Ela recebia penas terríveis, era proibido fazer caridade. Inclusive a filha de Ló, uma delas, né, os sábios contam que ela fazia escondido, um dia descobriram, pegaram ela, mexeram na casa de abelha e colocaram mel sobre ela, as abelhas acabaram matando essa mulher justa. E outros tantos casos, né? Então Ló era um urachá, um perverso. Ele não gostava de dar. Ele não se assemelhou ao seu parente, né? O seu parente Abraham, que era um homem de bondade. Abraham era um homem de bondade. Se assemelhava ao seu Criador. Era um doador. Então, por isso que Abraham disse, se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Porque Abraham sabia que ele era egoísta. O Ló era egoísta. Por essa razão, os vasos são chamados Tohu, que se origina de uma raiz cujo significado é confuso. Quando uma pessoa está confusa, significa que está captando uma ideia incapaz de ser retida em sua mente. Ou seja, é como se você vai falar, por exemplo, de física quântica para alguém que não concluiu o primário, que é o básico, não tem um ensino fundamental completo. Você vai falar de física quântica, então ela fica confusa, ela está no estado de caos. Porque aquela ideia ela é incapaz de captar. Assim foram os primeiros vasos. As primeiras 10 sefirot, que, como foi falado aqui nesse estudo, foram 2 estágios. E a partir da quebra desses cacos foi que criou-se o mal, e isso no propósito divino, para que houvesse livre-arbítrio. A escolha entre o bem e o mal, para que o mal existisse. Por isso, Tohu é plantado no mal e Bohu em Shalom. Porque Shalom é se assemelhar ao mestre, o Ribono Shel Olam, o mestre de mundos. Similarmente, os vasos de Tohu, caos, receberam uma luz que eram incapazes de conter. Do mesmo modo que a confusão e a desordem quebra o processo do mesmo modo que a confusão e a desordem quebram o processo do pensamento, assim esses vasos foram despedaçados. As partes quebradas desses vasos caíram em um nível espiritual menos elevado e, subsequentemente, tornaram-se a origem de todo o mal. Por isso, diz que Tohu, caos, é a origem do mal. Vamos ver aqui o verso 11 para um melhor esclarecimento e depois a gente retorna aqui novamente. O nome de Hashem usado no versículo de Eclesiastes é também Elohim, que se refere a Biná, compreensão. A gente fala então já comentou aqui sobre diferenciação. Eclesiastes capítulo 3 nos mostra isso, sobre essa diferenciação. A mente diferencia as coisas por intermédio da compreensão e, assim, a compreensão é o conceito mais geral de diferenciação. O versículo Hashem Elohim, que refere-se a Biná, o entendimento, a dimensão de Biná, fez tanto um quanto o seu oposto.
Está dizendo que o oposto se origina do conceito Elohim, que é Biná, onde há diferenciação. Porque em Rokhmah é abstração pura, é pensamento. O pensamento que ainda não foi quebrado em ideias opostas. E Biná assim o faz. E isso é Biná, compreensão. Vamos fazer uma leitura no capítulo 3 de Eclesiastes. Estamos aqui então com a Bíblia Hebraica, capítulo 3 de Eclesiastes. Para tudo existe uma época determinada, diz Shelomo. E para cada acontecimento há um tempo apropriado sob os céus. Um tempo para nascer e outro para morrer. Olha só a diferenciação. Nascer é diferente de morrer. Isso acontece em Biná. O sábio Shelomo está falando do nível de Biná, entendimento que diferencia entre uma coisa e outra. Acima de Biná não há diferenciação. Tudo é um. Um tempo de plantar e outro tempo para erradicar o que foi plantado. Um tempo para exterminar e outro para curar. Um tempo para destruir e outro para construir. Um tempo para chorar e outro para sorrir. Um tempo para lamentar e outro para dançar. Um tempo para jogar pedras e outro para juntá-las. Um tempo para abraçar e outro para afastar do abraço. Um tempo para buscar e outro para abandonar. Um tempo para guardar e outro para jogar fora. Um tempo para rasgar e outro para coser. Um tempo para manter silêncio e outro para se pronunciar. Um tempo para amar e outro para odiar. Um tempo para a guerra e outro para a paz. São 28 os tempos. Voltemos então ao nosso estudo lá no Sefer Habarri. Miguel é o anjo que zela pelo amor. O conceito de dar livremente. Miguel, você pode também falar Michael, que é o anjo que está ligado a Sefirah de Hesed, que é a bondade, que é o propósito de Hashem, que o homem seja bondoso, que estenda a mão e dê ao pobre o que é dele. Você poderia ter a impressão de que isso é seu, mas você é apenas um mordomo. Tudo pertence ao mestre, ao Ribono Shel Olam. Então Miguel é o anjo que zela pelo amor, o conceito de dar livremente. É claro que você tem que entender que você não pode dar além de... para você não gerar pobreza para si. Dá com sabedoria. Enquanto Gabriel, que é o anjo, né, que representa a mão esquerda no corpo do homem, que é a Sefirah de Gevurah, severidade, está relacionado ao anjo Gabriel. É o anjo da justiça, a restrição do amor. Ou seja, Miguel é para coisas... Veja que, repara só que são coisas opostas. Miguel, amor, já Gabriel, que é o lado esquerdo, o Miguel representa a Hesed, a mão direita, né, a mão da bondade, e a mão da severidade, Gabriel, falo com a representação no corpo do homem. É o anjo da justiça, a restrição. A esquerda, ela restringe. Esse é o problema. O problema não é a esquerda, é quando a esquerda não é contrabalanceada pela direita. Equilíbrio. O caminho do meio é o caminho do justo. A restrição do amor é Gevurah. Bem como o receber sem dar. Então,
Gevurah é receber sem dar. Já Miguel, que é o anjo responsável pela Sefirah de Hesed, que é dar livremente. São coisas opostas, então, né? Representam dois opostos. E sua única reconciliação é Borru, de isolação. O conceito de livre-arbítrio, que permite que um recipiente ou vaso seja também doador. Então, é uma escolha do homem. Ou restringir para si e não dar a ninguém, e aí ele se apega à morte, é chamado de mal, torru. Ou ele, através do livre-arbítrio, escolhe ser um doador, com sabedoria, claro, e o caminho do meio é o equilíbrio. Então, esse é o conceito de desolação borru, porque é o conceito do shalom, que através do conceito de livre-arbítrio, que permite que um recipiente seja também doador. Conforme observaremos, os anjos estão no universo de Yetzirah, formação. Nós estamos até então estudando, está aí no canal, estamos também estudando esse livro, Bezrat Hashem, que é uma reflexão de Atzlut, proximidade. O universo da Sefirot. Então, Yetzirah é um reflexo de Atzlut, e Atzlut é o mundo da emanação ligado a Sefirah de Chokhmah, sabedoria. E Binah está ligado ao mundo da criação, que é Briah. Ok? Briah. Então, Atzlut, que é o mundo da proximidade, da emanação da luz, e a luz a gente entende que é o ato, o desejo do Criador já vem emanando lá, que é o propósito da Shem, é que o homem compartilhe. Né? Compartilhe. Seja bondoso. Faça tzedakah. Imiluta chessadim. O universo da Sefirot. Então, Miguel é a contraparte da Sefirah de Hesed, amor. Enquanto Gabriel é Gevurah, força, restrição, severidade. O nome de Hashem El está associado a Hesed, amor. E Miguel significa, literalmente, Mikael. Mikael quer dizer aquele que é semelhante a El, ao Criador. Por que é semelhante? Porque Micael está na Sefirah de Hesed, que é bondade, e Hashem é o doador máximo. Então, esse anjo é aquele que se assemelha a El, ao Criador. Já Gabriel, Gavri, a força de Hashem, poder restritivo. A paz está mais intimamente relacionada ao Da'at, conhecimento, o qual é uma quase sefirá intermediário